Narrativa. O corredor do tribunal cheirava a cera de chão e decisões ruins. Eu me sentei no banco de madeira do lado de fora da sala de audiência 3B, observando minha esposa andar de um lado para o outro no celular dela. Ela não estava falando com ninguém, só rolando a tela, provavelmente mandando mensagens para ele. O advogado dela estava ao lado dela, inclinando-se perto demais a cada poucos segundos para sussurrar algo. Perto demais, do tipo de perto que te conta tudo o que você precisa saber. A mão dele roçou as costas baixas dela. Ela sorriu. Não o sorriso que eu lembrava do dia do nosso casamento. Esse era diferente. Praticado. Familiar. Eu sabia sobre eles há 8 meses. Não suspeitava. Sabia. Eu tinha as fotos, as mensagens de texto, os recibos de hotel. Tudo aquilo sentado em uma pasta em casa, organizado por data. Mas hoje não era sobre jogar provas por aí como alguma cena dramática de tribunal. Hoje era sobre algo melhor. O oficial de justiça abriu a porta. Brooks versus Brooks. A juíza Nelson está pronta. Minha esposa ajeitou o blazer e entrou primeiro. O advogado dela seguiu, maleta na mão, parecendo confiante. Confiante demais. Eu entrei por último, carregando nada além do meu celular e minhas chaves. Sem advogado. Eu tinha arquivado tudo sozinho. Ela riu quando descobriu. Me chamou de pão duro. Disse que eu era burro demais para lidar com papelada de divórcio. A juíza Nelson estava na casa dos 50 anos, cabelo grisalho puxado para trás bem apertado, óculos empoleirados no nariz. Ela parecia cansada. Provavelmente porque já tinha visto 1000 casos exatamente como esse. Ou pelo menos ela pensava isso. Bom dia, ela disse, sem olhar para cima dos papéis dela. Essa é uma audiência de dissolução de casamento. Senhora Brooks, você está representada pelo Sr. Mitchell. Sr. Brooks, vejo que você está prosseguindo pro-se. Sim, meritíssima. Muito bem. Vamos começar com as declarações financeiras. Sr. Mitchell, você arquivou um pedido de pensão alimentícia em nome da sua cliente. Pode resumir a base para esse pedido? Mitchell se levantou, alisando a gravata. Meritíssima, minha cliente tem sido financeiramente dependente do Sr. Brooks durante todo o casamento. Ela abriu mão de oportunidades de carreira para apoiar o trabalho dele. Agora que o casamento está terminando, ela precisa de suporte para manter um padrão de vida razoável enquanto reconstrói a vida dela. Eu quase ri. Ela tinha trabalhado meio período em uma boutique por 6 meses, 3 anos atrás. Era só isso. A ideia dela de apoiar meu trabalho era reclamar que eu trabalhava demais. A juíza olhou para mim. Sr. Brooks, você tem uma resposta? Tenho, meritíssima, mas eu prefiro ouvir o que minha esposa tem a dizer primeiro, se isso for permitido. A juíza Nelson ergueu uma sobrancelha. Senhora Brooks, você gostaria de se dirigir ao tribunal? Minha esposa se levantou, e eu podia ver ela ensaiando a performance na cabeça. Ela esfregou os olhos mesmo não havendo lágrimas. Meritíssima, eu só quero o que é justo. Eu fiquei ao lado dele quando ele não era ninguém, quando ele estava trabalhando aquelas longas horas por quase nada. Eu acreditei nele, e agora ele quer me jogar fora como se eu não valesse nada. Mitchell assentia junto, interpretando o papel dele perfeitamente. A juíza Nelson olhou para baixo para os papéis. De acordo com os formulários de declaração financeira, a renda anual do Sr. Brooks está listada aqui como... Ela parou, estreitou os olhos, virou para outra página. Desculpe, parece haver um erro nesses documentos. Sr. Brooks, você pode confirmar sua renda bruta anual? $680, meritíssima. Isso está correto. O tribunal ficou em silêncio. Silêncio de verdade. Dava para ouvir o ar-condicionado zumbindo. O rosto da minha esposa ficou branco, depois vermelho, depois branco de novo. Espera, ela disse, a voz falhando. O quê? Quanto? Mitchell pegou os papéis da mesa, examinando-os freneticamente. A juíza Nelson olhou para minha esposa por cima dos óculos. Então uma renda anual de $680 ainda é considerada sem valor? A boca da minha esposa se abriu e fechou. Nenhum som saiu. Ela olhou para Mitchell. Ele estava congelado, encarando os papéis como se eles pudessem mudar se ele olhasse com mais força. Eu não. Isso não pode estar certo, ela gaguejou. Está certo, eu disse calmamente. Eu estou nesse nível de renda há cerca de 14 meses, desde a promoção que você nunca perguntou sobre. Os olhos dela se arregalaram. Você me disse que ganhava $45. Não, eu disse, você assumiu que eu ganhava $45. Você nunca perguntou. Você nunca se importou em perguntar. Você estava ocupada demais com outras coisas. Eu olhei para Mitchell quando disse isso. Ele notou. A juíza Nelson pigarreou. Senhora Brooks, você não revisou a declaração financeira do seu marido antes de arquivar esse pedido? Ele disse. Eu pensei. Meritíssima, Mitchell interrompeu. Nós estávamos trabalhando com informações fornecidas pela senhora Brooks. Obviamente, precisamos de tempo para revisar essas cifras atualizadas e ajustar nosso pedido de acordo. Cifras atualizadas?
Eu disse, essas não são atualizadas. Essa informação está disponível há mais de um ano. Minhas declarações de imposto, contra-cheques, tudo. Tudo arquivado no tribunal como exigido. Vocês só não olharam. A juíza estava escrevendo algo. Sr. Brooks, se você está ganhando essa renda há mais de um ano, por que a Sra. Brooks acreditava o contrário? Porque ela nunca perguntou, meritíssima. E porque por volta da época que eu fui promovido, ela começou a passar muito tempo fora de casa. Reuniões à noite. Conferências de fim de semana. Longas ligações no outro cômodo. Eu guardei minha informação financeira para mim porque eu queria ver aonde isso ia dar. Minha esposa se levantou. Meritíssima, ele está distorcendo isso. Ele mentiu para mim. Eu não menti, eu disse. Eu só parei de oferecer informação que você claramente não estava interessada. A juíza Nelson ergueu a mão. Sra. Brooks, por favor se sente. Sr. Mitchell, vou precisar que você explique como arquivou um pedido de pensão alimentícia sem revisar corretamente a situação financeira do marido da sua cliente. Isso é descoberta básica. O rosto de Mitchell estava vermelho agora também. Meritíssima, nós confiamos nas informações fornecidas pela Sra. Brooks sobre o padrão de vida marital deles em que ela errou. Eu interrompi. Porque ela não estava prestando atenção. Ela estava focada em outras coisas. Outras pessoas. Eu deixei isso pairar no ar. A juíza Nelson olhou para mim. Sr. Brooks, você está alegando infidelidade? Eu não estou alegando nada, meritíssima. Eu estou declarando fatos. Mas nós podemos chegar nisso depois de terminar de discutir o quão sem valor eu aparentemente sou. Minha esposa estava tremendo agora. Mitchell colocou a mão no ombro dela. Ela sacudiu para tirar. Isso foi interessante. A juíza se recostou na cadeira. Sr. Mitchell, vou dar a você e a sua cliente 15 minutos para conferirem no corredor. Quando voltarem, eu espero um pedido revisado ou uma retirada. Esse tribunal não aprecia ter seu tempo desperdiçado com alegações frívolas baseadas em informação incompleta. Meritíssima, 15 minutos. Estamos em recesso. O oficial de justiça anunciou. A juíza Nelson se levantou e saiu. Mitchell agarrou o braço da minha esposa e praticamente a arrastou para o corredor. Pela pequena janela na porta, eu podia ver eles discutindo. Ela estava chorando agora. Lágrimas genuínas dessa vez. Ele estava apontando para os papéis, balançando a cabeça. Eu fiquei sozinho no tribunal, mãos cruzadas na mesa. Isso estava indo exatamente como eu planejei. 15 minutos viraram 20, depois 25. Pela janela do tribunal, eu assisti eles discutirem. Mitchell ficava cutucando o dedo nos papéis. Minha esposa ficava balançando a cabeça. Em um momento, ela tentou ir embora. Ele agarrou o pulso dela. Ela puxou de volta. O oficial de justiça finalmente nos chamou de volta. A juíza Nelson tomou o assento dela, parecendo menos paciente do que antes. Minha esposa se sentou, olhos vermelhos inchados. Mitchell parecia um homem que acabará de perceber que apostou tudo no cavalo errado. Sr. Mitchell, a juíza disse. E status? Ele se levantou devagar. Meritíssima, gostaríamos de pedir um adiamento para revisar corretamente o financeiro. Negado. Vocês tiveram acesso a essa informação há meses. Qual é o seu pedido revisado? Mitchell olhou para minha esposa de relance. Ela estava encarando a mesa. Estamos retirando o pedido de pensão alimentícia nesse momento. Registrado. Agora, o Sr. Brooks mencionou algo sobre infidelidade antes do recesso. Você gostaria de elaborar? Eu peguei meu celular, abri uma pasta, entreguei ao oficial de justiça, que passou para a juíza. Meritíssima, essas são fotografias com data e hora, transcrições de mensagens de texto e extratos de cartão de crédito. Elas documentam um relacionamento entre minha esposa e o advogado dela que começou aproximadamente 13 meses atrás. A juíza Nelson rolou pelo celular. A expressão dela não mudou, mas o maxilar dela apertou. Mitchell se levantou de uma vez. Meritíssima, isso é altamente inapropriado. O Sr. Brooks está fazendo acusações sem base, também. Sente-se, Sr. Mitchell. A voz da juíza podia congelar água. Essas mensagens de texto parecem ser entre um número terminando em 4.782 e um terminando em 9.156. Algum desses é o número seu ou da Sra. Brooks? Silêncio. Eu fiz uma pergunta. A voz da minha esposa era quase um sussurro. 9.156 é o meu. A juíza Nelson olhou para Mitchell. E o seu? Meritíssima, eu não vejo como meu número de celular pessoal é relevante para... 4.782 é o seu número? Ele não respondeu. Não precisava. O rosto dele dizia tudo. A juíza colocou meu celular para baixo. Sr. Mitchell, você está dispensado desse caso efetivamente imediatamente. Eu também estou encaminhando esse assunto para a Associação da Ordem dos Advogados do Estado para revisão. Você pode sair agora. Meritíssima, eu tenho o direito de... Você tem o direito de sair desse tribunal antes que eu te prenda por desacato. Vá. Mitchell pegou a maleta dele.
Ele olhou para minha esposa uma vez. Ela não encontrou os olhos dele. Ele saiu sem outra palavra. Minha esposa começou a chorar de novo. Soluços de verdade dessa vez. Senhora Brooks, a juíza Nelson disse. O tom dela mais suave, mas ainda firme. Você deseja prosseguir com essa audiência sem representação? Ou gostaria de remarcar? Ela limpou o rosto. Posso falar com ele? Por favor. A juíza olhou para mim. Senhor Brooks, ela pode falar. Eu disse. Eu vou ouvir. Minha esposa virou para me encarar. Rímel escorrendo pelas bochechas dela. Há quanto tempo você sabe? 8 meses. 8. Ela fechou os olhos. Por que você não disse nada? Porque eu queria ver até onde você levaria isso. Quanto você mentiria? Quanto você tiraria de mim enquanto fingia que eu não tinha nada? Eu nunca tirei nada de você. Eu tirei um papel do bolso. Desdobrei. Deslizei pela mesa. Extrato de cartão de crédito. Últimos 6 meses. Restaurantes que eu nunca fui. Hotéis que eu nunca fiquei. Cobranças para 2 quando eu estava trabalhando até tarde. Você gastou $17 no seu caso. Com meu dinheiro. Dinheiro que você achava que eu não tinha. Ela encarou o papel como se ele pudesse mordê-la. E a melhor parte. Eu continuei. A promoção que você nunca soube. Ela veio com um bônus de desempenho. $75. Eu coloquei em uma conta separada. Você nunca notou porque você nunca checou. Você só continuava passando aquele cartão de crédito. Achando que eu mal estava conseguindo pagar as contas. Você me armou uma cilada, ela sussurrou. Não. Eu te dei espaço para me mostrar quem você realmente era. Você fez o resto sozinha. A juíza Nelson pigarreou. Senhora Brooks, dada a evidência de infidelidade e má conduta financeira, eu estou preparada para julgar esse assunto hoje se ambas as partes concordarem. A alternativa é marcar outra audiência depois que você obter novo advogado. Minha esposa parecia perdida. O que você julgaria? Dissolução concedida. Sem pensão alimentícia. Bens maritais divididos de acordo com a lei de Ohio, com considerações para infidelidade comprovada. Sr. Brooks fica com a casa, pois ela foi comprada antes do casamento e permanece somente no nome dele. Contas conjuntas divididas 50-50, embora o Sr. Brooks possa buscar reembolso pelas cobranças fraudulentas documentadas através de tribunal civil. A casa é só dele. De acordo com a escritura, sim. Você nunca contribuiu para pagamentos de hipoteca, e o título nunca foi alterado para incluir seu nome. Ela olhou para mim. Você me disse que nós éramos donos juntos. Você assumiu que nós éramos donos juntos, assim como você assumiu todo o resto. A luta saiu dela. Tudo bem. Tanto faz. Só termina isso. A juíza Nelson fez algumas anotações. Sr. Brooks, você tem alguma objeção em concluir esse assunto hoje? Nenhuma, meritíssima. Muito bem. Divórcio concedido. Senhora Brooks, você tem 30 dias para remover suas pertenças da residência marital. O Sr. Brooks não é obrigado a fornecer suporte financeiro além desse período. Contas conjuntas serão divididas, como declarado. Ambas as partes são ordenadas a não ter contato exceto o necessário para completar a divisão de bens. Alguma pergunta? Nós dois balançamos a cabeça. Então estamos adiados. O martelo desceu. Assim, acabou. Minha esposa ficou sentada ali, atordoada. Eu me levantei, guardei o celular no bolso, e caminhei para a porta. Espera, ela chamou. Eu parei, mas não me virei. Por que você casou comigo se era só para fazer isso? Eu olhei de volta para ela. Eu casei com alguém que não existia. Você casou com uma conta bancária que você achava que estava vazia. Nós dois cometemos erros. A diferença é que eu sou o único que aprendeu com o meu. Eu saí. Não olhei para trás. Do lado de fora do tribunal, o sol estava brilhante demais. Tráfego passava como se nada tivesse acontecido. Porque para todo mundo, nada tinha. As vidas deles continuavam. A minha estava só começando. Eu dirigi de volta para casa em silêncio. Sem música. Sem ligações. Só o zumbido do motor e meus próprios pensamentos. A casa parecia a mesma de sempre. Colonial de 2 andares, persianas azuis, quintal decente. Eu tinha comprado 6 anos atrás, antes mesmo de conhecê-la. Ela tinha se mudado 3 meses depois do casamento, trazendo caixas de sapatos e reclamações sobre a cor do carpete. Dentro, tudo estava exatamente onde ela tinha deixado essa manhã. A caneca de café dela na pia. A revista dela no sofá. A vida inteira dela espalhada pela minha casa, como se ela fosse dona do lugar. 30 dias. Era o que a juíza disse. 30 dias para limpar 8 anos de caos acumulado. Eu peguei uma cerveja da geladeira e me sentei à mesa da cozinha. Peguei meu celular. Chamadas perdidas gratuitas de um número que eu não reconhecia.
Provavelmente ela. Usando o telefone de outra pessoa. Eu deletei as notificações. Então abri meu e-mail. Mandei uma mensagem rápida para meu chefe, avisando que o divórcio estava finalizado. Ele tinha sido bom com toda a situação. Me disse para tirar o tempo que eu precisasse. Mas eu não precisava de tempo. Eu precisava de normal. Eu precisava de rotina. A campainha tocou por volta das 7. Eu chequei a câmera. Mitchell. Eu abri a porta, mas não convidei ele para entrar. Precisamos conversar, ele disse. Não, não precisamos. Escute, eu sei como isso parece. Parece que você dormiu com minha esposa enquanto a representava no nosso divórcio. Não é como parece. É o que aconteceu. Ele mudou o peso de uma perna para a outra. Não foi assim. Então como foi? Ele não tinha resposta para isso. Aqui está o que vai acontecer, eu disse. Você vai embora. Você vai ficar longe dela. E você vai torcer para a Associação da Ordem ser leve com você. Porque se eu souber que você contatou ela. Se eu souber que você tentou virar isso de algum jeito. Eu tenho mais 6 meses de documentação que eu não mostrei para a juíza. Entende? O maxilar dele apertou. Você acha que é tão esperto? Não. Eu só acho que você é previsível. Agora sai da minha propriedade antes que eu chame a polícia. Ele foi embora. Pneus cantaram enquanto ele saía. Som satisfatório. Por volta das 9, meu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Por favor. Precisamos conversar. É a Emily. Emily. A melhor amiga dela. Então era assim que isso ia ser. Eu respondi. Diga para ela 30 dias. É toda a conversa que precisamos ter. 3 pontinhos apareceram. Desapareceram. Apareceram de novo. Ela está destruída. Ela não sabia da sua renda. Ela achava que vocês dois estavam passando dificuldade. Então ela deveria ter prestado atenção no marido dela em vez do advogado dela. Isso é frio. Isso é honesto. Ela fez as escolhas dela. Eu fiz as minhas. Estamos acabados. Os pontinhos pararam. Nenhuma resposta depois disso. Eu terminei minha cerveja e subi. O quarto parecia maior sem as coisas dela por todo lado. Eu já tinha movido as roupas dela para o quarto de hóspedes na semana passada. Lençóis trocados. O travesseiro dela no armário. Eu estava me preparando para esse dia há meses. O sono veio fácil. Primeira boa noite de descanso que eu tive em um ano. Na manhã seguinte, eu fui trabalhar como se nada tivesse acontecido. Meu escritório era no 14º andar, unidade de canto com janelas com vista para o centro. Gerente sênior de projetos. A promoção que ela nunca soube tinha vindo com esse escritório. O aumento de salário. E uma vaga de estacionamento com meu nome. Minha assistente, Laura, bateu na porta por volta das 10. Como foi ontem? Ah, acabou. Finalizado. Ela sorriu. Bom. Você merece melhor que aquela bagunça. Laura estava na casa dos 50. Divorciada 2 vezes. Sem paciência para bobagem. Ela tinha descoberto minha situação meses atrás quando minha esposa apareceu no escritório sem avisar e fez um escândalo sobre eu nunca estar em casa. Laura tinha educadamente escortado ela para fora e sugerido que eu talvez quisesse checar meus registros de telefone. Mulher esperta. Alguma mensagem? Eu perguntei. 3 de alguém chamada Rebecca. Disse que era urgente sobre assuntos pessoais seus. Eu disse que você estava em reuniões o dia todo. Perfeito. Se ela ligar de novo, mesma resposta. Rebecca. A mãe dela. Isso explicava muito sobre por que minha esposa acabou do jeito que acabou. Até o almoço, eu tinha 7 chamadas perdidas de números desconhecidos. Eu bloqueei todos. Aquela noite, eu parei no ginásio. Não porque precisava malhar. Porque era terça e terça era minha rotina. Peito e braços. Mesmo de sempre. Nathan estava na recepção. Ex-jogador de linha universitário virou gerente de ginásio. Ouvi que parabéns estão em ordem, ele disse. A notícia viajava rápido. Tão óbvio assim? Você está sorrindo. Não via isso há cerca de 1 ano. Ponto justo. Eu malhei por 90 minutos. Tomei banho e fui para casa. A casa estava escura quando eu cheguei. Bom. Nenhuma visita surpresa. Nenhum drama. Dentro. Eu fiz jantar. Bife. Batata assada. Salada. Simples. Eu comi na mesa, lendo notícias no tablet, aproveitando o silêncio. Por volta das 8, a campainha tocou de novo. A câmera mostrou minha esposa. Ela parecia mal. Sem maquiagem. Cabelo puxado para trás. Moletom e camiseta. Eu não atendi. Ela tocou de novo. Depois bateu.
Depois meu celular vibrou. Por favor, me deixe entrar. Eu só quero conversar. Eu respondi por mensagem. Você tem 29 dias restantes. Marque um horário como a juíza ordenou. Eu não vou embora até você conversar comigo. Eu coloquei meu celular para baixo e voltei para meu jantar. Ela ficou lá fora por 40 minutos. Bateu mais algumas vezes. Eventualmente, eu ouvi o carro dela ligar e sair. Meu celular vibrou mais uma vez. Você não é quem eu pensava que você era. Eu respondi 5 palavras e enviei. Você também não era. Esse é o ponto. Então eu bloqueei o número dela. As próximas 3 semanas passaram tranquilas. Ela passou mais 2 vezes, ambas quando eu não estava em casa. Eu sabia porque a câmera registrou. Ela ficava sentada no carro dela por um tempo, depois ia embora. No dia 28, um caminhão de mudança apareceu. Eu assisti de dentro enquanto ela e 2 caras carregavam caixas. Ela ficava olhando para casa, como se esperasse que eu saísse. Eu não saí. Às 5 daquela tarde, o caminhão tinha ido embora. Eu caminhei pela casa, checando por danos. Nada. Ela tinha levado as coisas dela e saído. Nenhum bilhete. Nenhuma mensagem final. Bom. Eu me servi uma bebida e fiquei na sala de estar. Minha sala de estar agora. Só minha. A casa parecia mais leve de algum jeito. Como se pudesse respirar de novo. Eu também podia. 3 meses passaram. Outono virou inverno. A casa ficou quieta de um jeito bom. Eu tinha repintado o quarto. Parede cinza escuro. Móveis novos. Me livrei das cortinas florais que ela insistiu. Substituí por persianas simples. O lugar parecia meu agora. Realmente meu. O trabalho me manteve ocupado. Nós tínhamos conseguido um grande contrato com uma firma de manufatura no interior. Projeto de 12 meses. Alta visibilidade. Exatamente o tipo de coisa que justificava meu salário. Meu time era sólido. Nós acertamos cada marco no prazo. Uma sexta tarde, Laura bateu na minha porta. Você tem uma visitante lá embaixo. A segurança ligou. Quem? Não deu nome. Só disse que era pessoal e urgente. A segurança descreveu ela como loira. Final dos 40. Terno caro. Rebeca. Tinha que ser. Diga para a segurança que eu não estou disponível. Laura assentiu e saiu. 5 minutos depois, meu telefone do escritório tocou. Linha interna do saguão. Sr. Brooks, desculpe, mas essa mulher está insistindo que precisa falar com você. Ela diz que é sobre sua ex-esposa e é uma emergência. Eu suspirei. Passe para mim. Clique. Então a voz de Rebeca, afiada e intitulada. Finalmente, eu estou tentando te alcançar há semanas. Eu sei. Eu estou te ignorando há semanas. O que você quer? Precisamos discutir o acordo seu com minha filha. Não tem nada para discutir. A juíza julgou. Acabou. Ela está passando dificuldade. Ela não pode pagar o aluguel dela. Ela perdeu o emprego. Você deve algo a ela. Eu não devo nada a ela. Ela cometeu adultério, gastou meu dinheiro no caso dela, e mentiu para o tribunal. Ela tem sorte que eu não processei criminalmente pela fraude no cartão de crédito. Você não pode estar falando sério. Ela está morando com a gente agora. Ela está deprimida. Ela chora todo dia. Isso é infeliz. Ainda não é meu problema. Você tem $600 por ano e não vai ajudar ela. 680 mil. E não, eu não vou. Ela fez as escolhas dela. Essas são as consequências. A voz de Rebeca ficou fria. Você não é o homem com quem ela casou. Você está certa. O homem com quem ela casou era um tolo que confiou na pessoa errada. Eu não sou mais ele. Adeus, Rebeca. Eu desliguei. Bloqueei o número do escritório para o telefone dela. Fiz uma nota para a segurança que ela não era permitida no prédio. Aquela noite, eu me encontrei com Mason para jantar. Nós éramos amigos desde a faculdade. Ambos em engenharia. Ambos ocupados demais com carreiras para manter os círculos sociais usuais. Ele era uma das poucas pessoas que sabia a história toda. Nós pegamos uma mesa em uma churrascaria no centro. Nada chique. Boa comida. Preços decentes. Como a liberdade está te tratando? Ele perguntou. Honestamente, melhor do que eu esperava. Casa está em paz. Trabalho está bom. Durmo a noite toda agora. Nenhum arrependimento sobre como você lidou? Nenhum. Ela teve toda a chance de ser honesta. Em vez disso, ela escolheu trair, mentir, e me tratar como se eu não valesse nada. Ela ganhou o que recebeu. Mason cortou o bife dele. Ouvi pelo boca a boca que Mitchell foi suspenso pela Associação da Ordem. 6 meses. Pendente revisão completa. Bom.
Ele ganhou isso também. Acha que eles vão durar? Ela e ele. Eu ri. Eles já não duraram. Ele culpou ela por arruinar a carreira dele. Ela culpou ele por serem pegos. Último que eu vi de alguém que os conhecia, eles não se falavam há 2 meses. Poético. Nós terminamos o jantar falando sobre trabalho, esportes, coisas normais. Se sentia bom. Normal se sentia bom. Por volta das 9, eu fui para casa. O caminho me levou passando pelo bairro onde eu costumava pegar ela na casa dos pais dela quando estávamos namorando. Vida diferente. Em um semáforo vermelho, eu olhei de relance para um ponto de ônibus. Uma mulher sentada ali. Cabeça baixa. Capuz contra o frio. Algo familiar na postura dela. O sinal ficou verde. Eu continuei dirigindo. 2 quarteirões depois, eu parei no acostamento. Fiquei ali por 1 minuto. Me disse que não era mais meu problema. Comecei a voltar para o tráfego. Não consegui. Eu dei meia volta, dirigi de volta, e parei no ponto de ônibus. Abaixa a janela. Era ela. Ela olhou para cima, surpresa. Mais velha de algum jeito. Cansada. Entra, eu disse. O quê? Está congelando. Entra. Eu te levo onde você estiver indo. Ela hesitou, então abriu a porta e entrou. Não disse nada por 1 minuto inteiro. Obrigada, ela finalmente sussurrou. Eu dirigi. Ela me deu um endereço do outro lado da cidade. Pequeno complexo de apartamentos. Do tipo com grades nas janelas. É aqui que você está ficando? Por enquanto. Até eu encontrar algo melhor. Nós paramos no prédio. Eu coloquei o carro em ponto morto, mas deixei ligado. Escute, eu comecei. Eu não estou fazendo isso para ser cruel. Eu não estou tentando te machucar. Mas o que aconteceu, aconteceu. E eu não posso consertar para você. Você tem que consertar sozinha. Ela sentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Eu sei. Desculpe. Por tudo. Eu sei que você está. Mas desculpe não muda nada. Você precisa descobrir quem você quer ser. Não quem você estava tentando ser comigo. Ou com ele. Só você. Eu não sei mais quem isso é. Então comece a descobrir. Consiga um emprego. Construa algo. Pare de esperar alguém te salvar. Ela limpou o rosto. Você está feliz? É, eu estou. Bom. Você merece isso. Ela saiu do carro. Fechou a porta. Caminhou para dentro do prédio sem olhar para trás. Eu dirigi para casa. Estacionei na garagem e entrei. Meu celular vibrou. Mensagem de um número desconhecido. Obrigada pela carona. E por tudo que você não disse. Eu precisava ouvir isso. Eu encarei a mensagem por um tempo. Então eu deletei e fui dormir. Algumas pontes você queima. Algumas você só deixa desabar sozinhas. De qualquer jeito, você continua avançando. 6 meses depois do divórcio, eu recebi uma ligação do meu advogado. Aquele que eu contratei depois que tudo estava finalizado para lidar com o processo civil contra mim pelas cobranças fraudulentas no cartão de crédito. Oferta de acordo chegou, ele disse. Ela está disposta a pagar de volta $8 em 2 anos. Parcelas mensais. Qual o total que ela deve? $17 mais juros. Chega a cerca de $19. Então ela quer pagar menos da metade. Correto. O advogado dela argumenta dificuldade financeira. Ela está trabalhando no varejo agora. Salário mínimo. Eu pensei sobre isso. Diga para eles que eu aceito $10. Valor total, 60 dias. Não negociável. Ela não vai conseguir pagar isso. Então ela não deveria ter gasto dinheiro que não era dela. Envie os termos. Ele enviou. 3 dias depois, a resposta voltou. Ela tinha aceitado. Os pais dela estavam cobrindo. O cheque chegou 5 semanas depois. Eu depositei e doei o valor inteiro para uma caridade de assistência legal. Dinheiro que eu nunca quis em primeiro lugar. O trabalho continuou indo bem. O contrato de manufatura terminou antes do prazo. Meu chefe me chamou no escritório numa quinta tarde. Projeto veio abaixo do orçamento e cedo. Cliente está empolgado. A corporação quer saber se você está interessado na posição de diretor que abre em janeiro. Diretor. Outro salto. Mais responsabilidade, mas eu tinha merecido. Estou interessado. Bom. É sua se você quiser. Vamos falar detalhes na próxima semana. Eu saí do escritório dele me sentindo realizado. Não por causa do título ou do dinheiro. Porque eu tinha construído algo nos meus próprios termos. Aquele fim de semana, eu encontrei Mason no ginásio. Nós pegamos café depois. Você parece diferente, ele disse. Diferente bom.
Me sinto diferente. Mais leve. Saindo com alguém? Ainda não. Talvez eventualmente. Sem pressa. Esperto. Dê tempo a si mesmo. Nós falamos sobre o trabalho dele, a família dele, coisas normais. Se sentia fácil. Confortável. No caminho para casa, eu parei em uma livraria. Peguei uns romances que eu estava querendo ler. No caixa, a mulher na minha frente se virou. Não minha ex. Só alguém que parecia similar de costas. Cabelo diferente. Rosto diferente. Eu percebi que não pensava nela há semanas. A raiva tinha ido embora. A dor tinha ido embora. Só espaço vazio onde ela costumava estar. Aquela noite, eu me sentei no deck dos fundos com uma cerveja, assistindo o pôr do sol. A casa era minha. A carreira era minha. A paz era minha. Tudo o que eu tinha, eu mereci. E ninguém podia tirar isso. Um ano depois, eu estava na minha cozinha fazendo café da manhã. Ovos mexidos. Torrada. Café. O rádio tocava rock clássico. Luz do sol entrava pelas janelas que eu mesmo limpei no fim de semana passado. A posição de diretor tinha sido tudo o que eu esperei. Trabalho desafiador. Bom time. Projetos que importavam. Eu tinha viajado para 3 estados diferentes para reuniões com clientes. Construí relacionamentos. Fiz um nome para mim que não tinha nada a ver com ninguém mais. A casa tinha mudado também. Móveis novos na sala de estar. Estantes que eu mesmo construí. Plantas que de algum jeito continuavam vivas. Se sentia como lar. Realmente se sentia. Eu tinha saído um pouco. Nada sério ainda. Tomei meu tempo. Aprendi a confiar no meu próprio julgamento de novo. Sem pressa. Meu celular vibrou. Mensagem de Mason. Noite de pôquer no Carlos Place. Você entra? Eu entro. Simples. Fácil. Normal. Eu terminei meu café e saí para minha corrida de sábado. 5 milhas pelo bairro. Cabeça limpa. Pernas fortes. Nenhum peso nos ombros. No parque, famílias estavam fora. Crianças nos balanços. Cachorros correndo atrás de frisbees. Casais caminhando de mãos dadas. Vida acontecendo ao meu redor. Eu pensei no tribunal. O olhar no rosto dela quando a juíza leu minha renda. O pânico nos olhos de Mitchell. O silêncio que seguiu. Se sentia distante agora. Como algo que aconteceu com outra pessoa. Eu tinha ouvido através de conhecidos em comum que ela tinha se mudado para outro estado. Recomeço em algum lugar novo. Mitchell tinha recuperado a licença depois da suspensão, mas perdeu a maioria dos clientes dele. Caminhos diferentes. Consequências diferentes. Eu não desejava bem a eles. Não desejava mal. Só não desejava nada a eles. Eles eram parte de um capítulo que tinha fechado. De volta em casa, eu tomei banho e troquei de roupa. Olhei para mim mesmo no espelho. Mais velho, claro. Mais melhor. Mais forte. Olhos claros. O homem olhando de volta tinha merecido a paz dele. Construído a vida dele com trabalho honesto e escolhas honestas. Aprendido lições duras e saído melhor por isso. Eu peguei minhas chaves e fui para o Carlos Place para a noite de pôquer. O futuro era meu para escrever. E eu estava só começando. Nossa história chegou ao fim. Se você chegou até aqui, que tal se inscrever no nosso canal? Isso nos ajuda imensamente. Eu selecionei 2 outros vídeos para você que tenho certeza que você vai curtir. Fique à vontade para clicar neles. Eu vou te esperar na próxima história. Até logo.